Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Nós vamos seguir aqui. Hoje, começando semana 51, né? A nossa antepenúltima, né? Semana. Nós temos aí 3 semanas: semana 51, 52 e 53, para finalizarmos aí o nosso ano de 2024, né? Graças a Deus. Chegamos mais uma semana começando hoje, segunda-feira. Hoje, dia 9 de dezembro, nós vamos seguir. Hoje a gente vai ler Romanos 11, 12 e 13. Nós estamos na carta, né, de Paulo aos Romanos. E hoje e amanhã a gente vai finalizar, então, aí a carta, né? Então, segunda e terça são os 2 dias que a gente finaliza a carta aos Romanos. Então, Romanos, capítulo 11, diz assim: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês,
Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundezas, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Paulo vai falar no capítulo 11 a respeito dessa eleição, desse chamado de Israel que não foi revogado. E ele nos alerta como gentios de que nós fomos enxertados de maneira antinatural. Porque, na verdade, uma planta, o natural dela é que os seus ramos, que os seus galhos saiam do próprio tronco, saiam da própria raiz. Mas quando se faz um enxerto de uma planta, de uma outra planta em outra, é preciso fazer todo um trabalho manual para que aquela planta receba então aquela outra, e ali então ela se enraize e ela começa a receber então a seiva da raiz, como todos os outros ramos que dela saíram. Esse capítulo 11 ele é tão maravilhoso de se entender naturalmente do que Paulo está falando sobre uma planta enxertada em outra, quanto do mistério que é essa nossa tão grande salvação que chegou até os gentios. Porque a promessa era para Israel, a promessa é para Israel, mas nós fomos alcançados, porque Deus deu uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, não somente a descendência que viria de Abraão, né, de Abraão, Isaac e Jacó, mas essas famílias de Abraão, Isaac e Jacó, elas seriam então o exemplo para todas as nações da terra. E a promessa então nos alcançaria. É maravilhoso. Capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam
a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Capítulo 12, Paulo começa falando sobre essa questão do sacrifício, de como nós devemos render a nossa vida em obediência ao Senhor, e de que esse nosso corpo físico, ele mostra um lado espiritual de como é formado o corpo de Cristo também, que somos nós a igreja, e que somos muitos e com diversidade de dons e ministérios, para que realmente todo o corpo também possa ser usado de maneira poderosa, sem que ninguém se vanglorie, sem que ninguém se ache melhor do que o outro, porque o amor, ele termina, o capítulo 12, falando muito sobre o amor. O amor é a base do cristianismo, porque Deus é amor. E o amor, ele corrige, o amor, ele constrange, o amor, ele chama atenção, o amor, ele abraça, o amor, ele aconselha, o amor, ele exorta, Então nós precisamos ser assim uns com os outros, agirmos em amor, como o corpo cuida de si mesmo, Nós cuidamos do nosso corpo. Ninguém pega uma faca e se fere pessoalmente, a não ser que a pessoa tenha algum problema, Que ela esteja fora de si, mas no seu natural, no seu raciocínio natural. Ninguém vai ferir o seu próprio corpo. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros da mesma maneira. Capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Capítulo 13 vai falar sobre a autoridade, que ela é instituída por Deus, e talvez seja um princípio que a gente precisa aprender e relembrar todos os dias. Deus colocou autoridade sobre as nossas vidas para justamente nós estarmos sempre alinhados, em obediência, não somente a Deus, mas também as pessoas que estão sob a liderança, nas nossas vidas. Pai, mãe,
professores na escola, na faculdade, né? Um delegado de polícia, um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, um rei, né? Qualquer autoridade que a gente tenha sobre a nossa vida, ela está ali a serviço de Deus, porque ela cuida de tudo que está ao nosso redor, para que tudo permaneça em ordem, em decência, em ordem mesmo, né? Que nada aconteça de mal para nós, por isso que a polícia está lá, né? Então todas as autoridades governamentais, em todos os aspectos, elas estão ali para nos guardar, para nos livrar, para fazer a gente temer mesmo, tanto ao Senhor quanto às pessoas que estão ao nosso redor, para que nós não façamos mal uns aos outros. E ele continua então, que a gente realmente faça aquilo que precisa ser feito, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, se nós fizermos isso, toda e qualquer autoridade que está sobre nós, ela só vai estar ali mesmo para continuar deixando as coisas em ordem. Mas nós não vamos temer, né? Você já percebeu que só teme a polícia quem está devendo? Só teme o leão, né? A Receita Federal, quem está devendo? Só teme uma autoridade quem está devendo. Então, quando nós estamos fazendo o que precisa ser feito, as autoridades só estarão ali para deixar tudo continuando em ordem. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótima segunda-feira para nós. Ótimo início de semana. Que a gente possa, então, perseverar mais uma semana para a glória de Deus. Que você possa aí fazer da sua semana realmente o teu devocional, o teu melhor, né? Para que você possa continuar aqui na leitura e a gente possa terminar. Falta muito pouco, né? Se você olhar aí a tua Bíblia, você já percebeu, ó. Vou pegar minha Bíblia aqui bem velhinha, ó. Essa aqui é a quantidade de páginas que faltam para nós lermos. Essa daqui, ó, é o que a gente já leu. Olha que lindo olhar essa cena, né? Ver que a Bíblia, ela tá muito menor do lado que a gente tá para finalizar, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para terminar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.